Olá, eu vou dando continuidade à nossa série de pensamentos que enseja uma determinada introdução à filosofia. Então, antes eu havia apresentado para vocês o tema importante, fundamental, que é da problematização. Então, eu disse para vocês que é preciso problematizar. Hoje nós vamos falar sobre um certo a noção de espanto e de desespero para o ato de filosofar, tá? Vou mostrar para vocês o que vem a ser, enfatizando que aqui também vai passar a problematização. A problematização ela tem que acompanhar um modo de ser, um modo de praticar filosofia. Então, lembrando que a problematização ela sai do esquema da dialética, tá? Ela não é uma tentativa de superar a ambiguidade das palavras, por exemplo, para que nós equalizando o sentido dentro das palavras, a gente possa, né, conviver harmonicamente, né, o que nos diferencia quando a gente passa determinada filosofia ou outra filosofia numa linguagem diferente, o que se diferencia seria a ambiguidade que as palavras carregam. Não se trata disso. A problematização não se trata de tirar a ambiguidade das palavras. O que se passa é que são formas, modos de se passar uma, um pensamento. Ou ele é tradicional, formal, ou ele é intensivo. Tá bem? Então, para a gente entender a filosofia, essa filosofia é, que procura fazer um diferencial, tá? Então, uma introdução à filosofia que sai dos padrões, né, tradicionais do modo de se operar, é, filosofia que muitas vezes a gente vê aí no campo social, né? Até na banca de jornal, ou no YouTube, né? A gente vê a filosofia sendo proclamada como se fosse uma coisa homogênea. Então, eu vou mostrar para vocês, então, que é recorrente uma determinada distinção na história da filosofia. Eu vou caminhar por aí tentando apresentar uma, uma dualidade entre a faculdade da percepção e a faculdade do entendimento. E aí eu vou tentar passar com uma terceira via, tá bom? Acho que para a introdução do que a gente quer fazer aqui nesse segundo vídeo, acho que ficou bom. É, nós veremos uma problematização sobre o modo habitual de vermos o homem como uma espécie de ser híbrido. O homem é dotado de corpo e de razão. O corpo dominado pelo esquema, como eu coloquei, o esquema sensório-motor, e a razão trazendo os desafios do campo cultural, trazendo novos desafios para a nossa percepção, para o nosso corpo, para as sensações, para as nossas paixões. E a razão seria como que uma faculdade que nos faria desempenhar um outro modo de uma outra atitude diante da realidade.
Então, quando queremos dar conta disso na filosofia, a gente encontra a distinção de profundidade e de altitude. Então, nós vamos ver um texto, aquele texto que eu indiquei para vocês, que faz parte da lógica do sentido, tá? Ele vai mostrar três tipos de filósofo. Então começa a surgir aqui uma novidade entre a dicotomia profundidade e altitude, né? Um novo dualismo, profundidade e superfície. Uma matéria nova vai surgindo, uma problematização nova. E o que ocorre é que a distinção, né, que se apresenta como nova, né, de profundidade e superfície, vai ser muitas vezes captada, compreendida dentro do esquema tradicional da profundidade e altitude, quando na realidade não se trata disso. Aquelas dicotomias física, metafísica, ou é, imanência, transcendência, ou vida comum e vida superior. Não se trata de trazer é, um dualismo que vai sobrepujar a transcendência sobre a imanência. Ao contrário, nós vamos fazer aqui vigorar um acoplamento, um relacionamento entre essas duas noções, a imanência e a transcendência, como sendo uma sequência, uma série advinda da própria imanência, tá? Vou apresentar isso. Então, quando aparece, então aqui dou uma certa parada para apresentar como é que eu vou trabalhar, né, essa questão essa questão dual, né, essa questão de um confronto. Lembrando que o confronto que eu apresento aqui é um confronto entre forças para fazer o pensamento passar. Então, quando aparece, tá? Vamos começar daí que nós estamos vendo o aparecimento da filosofia na Grécia, tá? Historicamente, nós estamos situando em sala de aulas, nós estamos situando assim. Quando aparecem questões da democracia, surge o confronto da oposição dos discursos. Os discursos se opõem, a palavra diálogo será esse palco, né, já falei sobre o diálogo, será esse palco de contradições. Que um diz, que o outro diz, se confronta. Então, os discursos na democracia trazem um conflito entre os homens. Então, o primeiro acontecimento digno de nota para a gente entender o que eu estou querendo operar aqui é que filósofos, nesse início de era filosófica, aparecimento da filosofia, aparecem filósofos como o Sócrates. O Sócrates, ele quer resolver um problema fundado nessa dicotomia, nesse esquema, nesse conflito dos discursos que se apoia a democracia ateniense. Nós vamos ver em seguida, então, como é que Sócrates vai tentar resolver isso, fundando um acordo entre os homens. Esse acordo entre os homens é que vai ser conhecido como a
dialética. Vamos ver em seguida no próximo vídeo.